Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Muito feliz por estar aqui mais uma vez, compartilhando mais uma mensagem, vindo do trono da graça, uma mensagem fresquinha do céu. E hoje é o nosso quarto e último vídeo acerca do tema Chaves do Reino de Deus. Hoje falaremos da chave fidelidade ao seu chamado. Obviamente aqui existem outras chaves das escrituras, mas nós falaremos até essa última chave conforme a direção que o Senhor Espírito Santo me deu. Amém? O nosso texto base fica em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, que diz assim: Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar em Yahvé, Deus o fez prosperar. O texto que eu acabei de ler e que nós vamos explanar a respeito, ele vem em direção a esse tema tão importante para cada um de nós, que é ser fiel ao chamado, fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, conforme a sua soberana vontade. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel ele disse o seguinte ao rei Saul: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que gordura de carneiros. Vou repetir: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que gordura dos carneiros. Samuel ele quis dizer ao rei Saul que obedecer a Deus em relação àquilo que ele ordenou a cada um de nós é muito mais importante do que qualquer tipo de sacrifício ou ação realizado para ele. E essa verdade ela vem de encontro com o significado da palavra fidelidade, que significa manter a fé ou a lealdade, mostrar um forte senso de dever ou de consciência. Então, quando nós falamos de fidelidade ao chamado, significa que dentro do meu coração eu devo ter uma forte consciência quanto àquilo que Deus me chamou exclusivamente para fazer no seu reino. E o texto que lemos, ele fala exatamente disso. A história diz que o rei Uzias foi o 10º rei de Judá, conhecido também como Reino do Sul, né, desde a queda de Salomão e consequentemente a divisão de Israel. A palavra de Deus diz que Uzias tinha 16 anos quando ele foi constituído rei de Judá, e ele governou por 52 anos em Jerusalém. Como rei de Judá, o rei Uzias foi muito abençoado por Deus. Ele realizou grandes feitos, como estruturar todo o reino de Judá e as suas cidades nos arredores. Lá no versículo 6 e 7 de 2 Crônicas 26 diz assim: Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades da região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que vinham de Gurbaal e contra os meunitas. No próximo versículo, versículo 8, diz assim que a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Ou seja, enquanto o rei Uzias se manteve fiel a Deus, o Senhor prosperou tudo o que ele fazia, tanto nas guerras contra os povos inimigos, quanto nas benfeitorias para o reino de Judá. No versículo 10 diz assim: Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário
de muitos rebanhos, tanto nas planícies como na Cefilá, os planaltos de Judá. Ele tinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. E aí, de acordo com os historiadores, Uzias, ele foi considerado um engenheiro de notável saber, não apenas na parte de edificação de cidades, na agricultura, mas também na parte de estratégia militar, onde a palavra de Deus diz que ele possuía um exército poderoso de 307.500 guerreiros. Eles eram guerreiros bem treinados e totalmente organizados. No versículo 14 desse texto diz assim: Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas e atiradeiras de pedras. E ainda os historiadores falam que essas armas, né, essas lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas, atiradeiras de pedras, eram armas super avançadas e secretas para a época, algo que nenhum outro povo possuía. Então nós vemos que Deus fez com que o rei Uzias se tornasse conhecido e poderoso entre os povos, justamente porque o rei estava no centro da vontade do Senhor. Ele fazia aquilo que Deus havia determinado para ele fazer, que era ser rei, governar o reino de Judá. E aqui fica uma lição para cada um de nós. Enquanto eu e você estivermos dentro da vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, cumprindo aquilo que Ele mandou cada um de nós fazermos, nós iremos prosperar, nós iremos fluir no ministério que Deus encarregou para cada um de nós. No entanto, se eu e você decidirmos seguir por um caminho totalmente contrário, nós estaremos fora da rota estabelecida por Deus, desobedientes ao chamado que foi feito a cada um de nós. E, consequentemente, nós não sairemos do lugar. Literalmente, nós estaremos patinando e não saindo de lugar algum. Voltando para o texto, tudo caminhava muito bem, até que Uzias, ele permite que o ego infle o seu coração e ele decide fazer algo fora do seu chamado e principalmente da vontade do Senhor. Ele simplesmente decide queimar incenso no altar de perfumes sagrados, serviço realizado somente pelos sacerdotes descendentes de Arão. No versículo 16 ao 18 diz assim: Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas, do seu poder, o seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. E aqui eu faço um parênteses. Sabe-se lá quantas pessoas que possuem um chamado específico, mas estão fazendo algo totalmente contrário àquilo que Deus fez. Talvez por oportunidades, talvez por vantagens, ou talvez porque os outros acham que a pessoa tem a vocação para A, B ou C, mas a pessoa é colocada num cargo, numa situação em que ela não foi chamada,
Ela pode até fazer aquilo com excelência, mas com certeza ela vai carregar um saco de batata em suas costas. E ela começa gradativamente a perder a visão, perder o horizonte em relação àquilo que Deus tem para ela. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4, que o Senhor Jesus designou alguns para apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestre, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, quando a gente fala de um ministério, a gente está falando de um serviço, de algo que foi dado para Deus, uma vocação que o Senhor colocou dentro de você, para que você faça e você seja parte de um mecanismo que, fazendo a sua parte, cada engrenagem funcionando de uma maneira equilibrada, o corpo de Cristo, ele acaba se aperfeiçoando, ele acaba se tornando mais forte, mais edificado. E quando nós falamos de ministério, nós não estamos falando de uma mera carteirinha, nós estamos falando de um mero diploma, de um mero broche, de um mero anel do dedo. Nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando de algo em que Deus determinou para a sua vida. Fulano será um pastor, Cicrano será um profeta, Beltrano será um evangelista, e assim por diante. Nós temos que entender que dentro desses 5 chamados, o Senhor nos colocou em um deles, e nós precisamos entender em qual nós encaixamos. Será que eu sou um apóstolo? Será que eu sou um profeta? Será que eu sou um evangelista? Será que eu sou um mestre? Será que eu sou um pastor? Que nós possamos entender. E se você não tem essa certeza, eu oro ao Senhor para que você busque em Jesus aonde você se encaixa, em qual desses 5 ministérios o Senhor Jesus te chamou para você atuar. Nós precisamos entender, nós precisamos refletir para que nós possamos se manter na rota, se manter no caminho que o Senhor Jesus determinou para cada um de nós. E nós só seremos produtivos se estivermos plantados naquilo que o Senhor Jesus determinou. Eu não estou aqui falando de instituições, das suas regras, de cargos e por aí vai. Eu estou falando de serviço, de ministério. O que você foi chamado para fazer. Eu sempre conto uma história de um livro que eu li muito tempo atrás, de um pastor que estava relatando suas experiências. Eu não me recordo agora o título, nem o nome desse pastor. Era um pastor americano, mas ele herdou o ministério em uma região dos Estados Unidos do seu pai. Então ele, como filho de pastor, se tornou o pastor presidente ali, o pastor sênior daquela igreja. E ele deu continuidade, as coisas foram fluindo, mas dentro dele faltava algo. Ele não se sentia feliz com aquilo que ele fazia, mesmo ele fazendo tudo com muita excelência. Ele sentia que faltava algo. Ele sentia que ele não estava encaixado dentro do reino de Deus, dentro daquilo que ele fazia para Deus, faltava algo. E num certo momento ele decidiu buscar a Deus de uma forma mais íntima. Ele tirou uns dias de licença e se isolou em um determinado local e ali passou a buscar a Deus, até que em um certo momento o Senhor falou com ele. E o Senhor disse a ele: você está assim porque eu não te chamei como pastor de ovelha.
E ali ele ficou espantado com tudo aquilo. E ali ele começa a conversar com o Senhor. Ele conta essa experiência de uma maneira incrível. E, e ali no relato dele, ele diz o seguinte, que Deus falou para ele o seguinte: olha, eu te chamei como profeta, não como pastor. Apesar de você ter feito tudo com excelência, o seu chamado não é para ser pastor. Você não foi chamado para cuidar de um rebanho. Você foi chamado como um profeta, para trazer alinhamento à minha igreja, para que você vá aonde eu determinar que você vá, que você entregue o que eu mandar você falar. E quando ele entendeu isso, a vida dele mudou completamente. E aí eu trago isso para os nossos dias. Quantas pessoas que talvez estão aí, anos de igreja, anos atuando em um trabalho, atuando em um cargo, mas falta algo. A pessoa não é feliz porque ela não entendeu que talvez o chamado dela não seja a função que ela está fazendo. A mesma coisa de você querer que um evangelista ele fique preso dentro de uma igreja. Mas é impossível você prender uma pessoa que é chamada para ir pregar, para ir levar a palavra de Deus às praças, para ir levar a palavra de Deus em outros lugares. E quando você prende essa pessoa, o ministério dela não flui. Nós vemos o exemplo de Filipe, lá em Atos dos Apóstolos. Apesar de ele ser um diácono, separado para servir as mesas, para ajudar os órfãos e as viúvas, para separar alimentos, todas as doações para os necessitados, ele era um evangelista. A palavra de Deus diz que ele saía para pregar e milagres e maravilhas aconteciam. Porque esse era o chamado de Filipe. Esse era o chamado de Estevão, que foi apedrejado. Aleluia. Nós temos o exemplo também de Barnabé, o mestre na palavra de Deus. Tantos outros exemplos. Que nós possamos compreender e entender aonde estamos nos encaixando. Dando continuidade ao texto, no versículo 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes da casa de Javé, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu essa grave doença de pele até o dia da sua morte e teve que viver por ser considerado leproso numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Javé. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da sua terra. Tudo fluía muito bem, enquanto Uzias exercia o seu chamado, que era para ser rei. A partir do momento que ele decide exercer um outro ofício que não havia sido determinado a ele, o Senhor o feriu. Porque a questão aqui é que ele não se arrependeu do seu ato. E a palavra de Deus diz que ele se encolerizou contra os sacerdotes. Ele ficou bravo com a repreensão dos sacerdotes. Ele não foi humilde. Ele deveria ter se mantido fiel àquilo que Deus mandou ele fazer. Só que esse é o grande problema da humanidade. As pessoas, quando elas começam a fazer sucesso, elas começam a achar que
tudo que está acontecendo é pelo seu esforço, pelo seu trabalho, o ego passa a encher o seu coração, que foi o que aconteceu com Uzias. No início, ele reconhecia que sem Deus ele não era nada, e com o tempo ele passou a achar que tudo isso era em virtude da sua inteligência, do seu poder, da sua sabedoria, e ele se esqueceu que tudo vinha de Deus. E isso também fica um alerta para cada um de nós, que se amanhã você e eu estivermos pregando, milagres acontecendo, maravilhas ocorrendo, pessoas sendo salvas, pessoas levantando de suas cadeiras de rodas, cegos enxergando, surdo ouvindo, não ache que isso é pelo seu esforço, porque você é mais inteligente ou mais poderoso que as pessoas. Lembre-se que tudo vem de Deus e sem Ele não é nada. Sem Ele nós não somos nada, porque o poder é dele, não é nosso. Ele nos emprestou, Ele deu a cada um de nós para que a gente possa zelar por eles. Mas o que nós temos que entender é que tudo isso vem dele, e que nós possamos nos manter no nosso lugar e entender esse ponto que é extremamente importante dentro do nosso ministério. Apenas um parênteses para a gente poder complementar, mas voltando à mensagem, se Uzias tivesse mantido fiel ao seu chamado, né, de fato ser rei, ele não viveria essas consequências tão negativas de uma decisão ruim que ele tomou. E aí eu me pergunto, né, quantas pessoas talvez não estejam leprosas espiritualmente falando, justamente porque elas estão fora do chamado que Deus concedeu a cada uma delas. Eu acredito que estejam patinando, estejam infelizes naquilo que fazem, porque quando você exerce o seu chamado, você tem alegria. Quando você exerce aquilo que Deus mandou você fazer, você não fica cansado, você não fica desanimado. Pelo contrário, você tem força, você tem ânimo, você faz até coisas que estão além do seu limite. Tudo porque você quer agradar a Deus e porque você está contente com aquilo que Deus deu. E esse é um ponto importante. Nós temos que ser felizes e agradecer pelo chamado que Ele nos deu. Se Ele te chamou como apóstolo, dê glória a Deus por isso. Se Ele te chamou como pastor, agradeça. E assim com os outros ministérios. Fique feliz com aquilo que Deus te deu. Se Ele te deu um talento, seja produtivo nesse talento. Dê o seu melhor nesse talento. Outro ponto importante. Muitas vezes as pessoas estão patinando no seu ministério porque tendem a ir por um caminho diferente daquilo que Deus chamou, por uma proposta sedutora de crescimento. Nós vemos muitos casos por aí, amados irmãos. Às vezes a pessoa foi chamada para ser itinerante, para levar a palavra de Deus, ou para estar fixo num determinado lugar, mas aí surjam os pratinhos, as oferendas, as oportunidades de expandir o seu ministério de uma maneira diferente daquela que Deus determinou para a sua vida. E isso faz com que a pessoa vá por caminhos divergentes do que Deus determinou. Literalmente você anda na contramão daquilo que o Senhor deseja. Por isso nós precisamos estar atentos, amados irmãos, e entender aonde fomos plantados e que nós possamos ser produtivos ali, aonde o Senhor colocou, porque cada um foi dado uma porção, a cada um foi dado algo e nós temos que trabalhar para que esse algo se multiplique, produza cada vez mais, tudo para a glória
do Senhor. Eu me lembro que no meu início de ministério, Deus me falou duas coisas. A primeira é ela, que eu deveria cuidar do meu ministério, que Ele havia dado isso para mim. E eu deveria cuidar para que ninguém o tirasse de mim. E ele disse o seguinte: Ele é seu e eu te dei. Cuide dele. Outra coisa que o Senhor falou para mim: pregue para um, pregue para mil, mas pregue. Foram duas coisas que eu guardei para mim. Eu levo isso à risca. Então, não se venda. Fique naquilo que Deus te chamou. Ainda que brilhe, uma oportunidade brilhe como ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Entenda isso, amado irmão. Não importa o que as pessoas falam, importa o que Deus fala de você. Fique na vontade do Senhor. Se mantenha firme no seu chamado. Busque crescer espiritualmente dentro do ministério que Deus te deu. E principalmente em relação aos dons, autoridades são pertinentes ao seu chamado. Foque em se aperfeiçoar dentro do escopo de atuação que o Senhor te colocou. Invista onde Deus te plantou. Não ultrapasse o limite estabelecido por Deus. Não faça como Uzias. Não faça como ele fez. Não queira fazer algo que o Senhor não mandou você fazer. O que nós vemos hoje é: Deus manda dizer A, B, C ou D. Às vezes Deus nem falou, mas a pessoa ela quer falar, porque se ela falar dessa forma, as pessoas vão achar que ela é um profeta. Amado irmão, fale o que Deus mandou. Se Deus não mandou falar, não fale nada. Se Deus não mandou fazer, não faça nada. Se Ele mandou você ficar parado, fique parado. Obedeça, seja obediente. Retornamos àquilo que o profeta Samuel falou a rei Saul: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Tenha tenha bom senso em relação ao seu chamado, tenha consciência daquilo que Deus mandou você fazer. Talvez eu estou sendo repetitivo demais, mas é o que Deus determinou que eu falasse aqui e compartilhasse isso. Aleluia. Defenda o seu chamado com a sua vida, não abra mão dele, por qualquer que seja a proposta. Para terminar, Mateus 25, 22, 23, eu sinto a presença do Senhor aqui. Essa presença que me envolve. Alabandara candareba choreminai. Erekalabanara bandara machora banaya canto. Eribicai alabandara xerebalabala xerebalaba. Eremeha soki anaraya choramandai. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou. Mateus 25, 22 e 23. Assim também aproximou-se que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, com muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Que eu e você, eu me coloco juntamente com você, amado irmão, amada irmã, que nós possamos multiplicar o talento ou os talentos que o Senhor nos deu, assim como a parábola de talentos, que nós possamos devolver ao Senhor em dobro ou até mais, para que um dia, aquele grande dia, no dia que nós iremos prestar contas, Ele possa dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Tarachora mandaracandarebai. Erema choranaracandarebai subniquece. Oh meu Deus. Senhor, eu oro por todos aqueles que ouvirem essa mensagem e
que se há dúvida em relação ao ministério, Senhor, que eles possam se voltar para Ti, que eles possam buscar em Ti a resposta, que eles possam saber em qual dos 5 ministérios eles foram colocados. Que eles possam entender, Pai, o chamado que cada um tem da parte do Senhor. E para aqueles, Pai, que já sabem, conhecem o chamado para qual foram vocacionados, que se mantenham firmes, que se mantenham fiéis, Pai, àquilo que o Senhor determinou, seja como apóstolo, seja como profeta, seja como evangelista, seja como um pastor, seja como um mestre, não importa. O que importa é que essas pessoas, assim como eu também, Pai, que nós possamos, Senhor, multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós possamos investir no nosso chamado e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Pai, eu te louvo e te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar aqui compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, tem nos direcionado. E eu oro ao Senhor para que o Senhor possa esclarecer no coração dos nossos irmãos tudo aquilo que foi falado e que essas pessoas, Pai, possam compartilhar com as outras e sejam fontes que jorrem águas vivas e que o seu reino cresça e cresça cada vez mais, que a tua palavra alcance aqueles que tanto necessitam de ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Fica conosco, nos guia, nos guarda, nos direciona. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, amado irmão, amada irmã. Nos vemos no próximo vídeo. E eu oro ao Senhor Jesus para que você seja abençoado, abençoado em tudo. Amém? Fique na paz, um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.